Olá, estamos de volta no curso preparatório para o exame da OAB Ícones do Direito. Eu sou o professor Fernando Capês, esse é meu livro, nós estamos dando prosseguimento ao estudo Aplicação da Lei Penal no Tempo. Lembra que na última aula nós vimos? Pode aproximar, se possível, deixar para eles lerem isso aqui. É importante deixar que eles possam visualizar. Muito bem. Então, a irretroatividade é uma decorrência da anterioridade. Se uma lei deve ser anterior ao fato, não pode ser posterior. Logo, não alcança fatos cometidos antes de sua entrada em vigor. A irretroatividade está previsto, o princípio está previsto no artigo 5º, inciso 40, e no Código Penal, no artigo 2º, caput e parágrafo. Abolicio crimes é a lei posterior que deixa de considerar um fato criminoso. Ou deixa de considerar criminoso um fato. Retroage para extinguir a punibilidade do agente, ainda que já exista condenação transitada em julgado. Neste caso, a competência será do juiz da execução. Isso está escrito na Lei de Execução Penal e tem a súmula 611 do STF. E a extinção da punibilidade afetará todos os efeitos penais, principais e secundários, subsistindo, no entanto, os efeitos penais. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, também retroage para favorecê-lo, ainda que após o trânsito julgado da condenação. É a chamada retroatividade em benefício do agente. Se a lei for revogada por lei mais severa, continuará se aplicando ao fato praticado durante a sua vigência, mesmo após sua revogação. É a ultratividade que nós estudamos. Aí falamos da norma processual, que tem incidência imediata, lembra disso? E ela se aplica ao fato pouco importante, se prejudicando ou beneficiando. Depois tem a distinção entre norma penal e norma processual. E a questão das normas penais em branco, nós vamos dar uma olhadinha nesta aula. Ponto. Isso foi visto na aula passada. Esse material será disponibilizado para estudo de vocês. Vamos prosseguir com a segunda parte da aplicação da lei penal no tempo. Muito bem. Eu dizia da norma penal em branco. O que é a norma penal em branco? Também chamada norma penal cega ou aberta. Norma penal em branco é aquela em que o preceito primário, aquela parte do tipo que descreve o crime, matar alguém, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel e assim por diante, a parte descritiva do tipo, a parte que descreve a conduta, chamada de preceito primário, está incompleta. E ela tem que ser completada por uma outra norma. Então eu tenho uma lei que descreve um fato criminoso, mas essa lei tem a descrição incompleta. Por isso é chamada norma penal em branco, cega ou aberta. A norma penal em branco, cega ou aberta, que tem a descrição incompleta, é completada por uma outra norma. Essa outra norma pode ser uma lei, ou essa outra norma pode ser um decreto, um regulamento. Quando a norma penal em branco for completada por outra lei, ela será chamada de norma penal em branco em sentido lato ou homogênea. Lei sendo completada por lei. E quando a norma penal em branco for completada por um decreto, por um regulamento, por um ato inferior à lei, ela será chamada de norma penal em branco heterogênea ou em sentido estrito. Repetindo, norma penal em branco é aquela em que a descrição do crime vem incompleta e tem que ser completada por outra norma. Se for uma outra lei, norma penal em branco em sentido lato ou homogênea. Se for um ato inferior, norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea. Vamos dar exemplos? Vamos dar um exemplo de uma norma penal em branco em sentido lato ou homogênea. Lei completada por lei. Artigo 237 do Código Penal Brasileiro. 237 do Código Penal.